aí, Gafanhoto, o que eu estava vendo, relendo o livro hoje, é como essas lutas e a forma como a gente fez, como isso ainda continua sendo necessário, como continua sendo Isso importante, mesmo, com entendeu? certeza. Como continua sendo atual. E lembrando que a época de 1980 era uma época ainda da ditadura militar, né. É, Era uma exatamente. época de muita repressão. É, E vocês conseguiram quebrar toda a repressão. Porque aí vamos para essa próxima pergunta aqui, que eu quero, falar, que é a questão, deixa eu botar na minha câmera aqui. Tá aqui, ó. A certo. questão da influência do professor Paulo Freire e das, eu acho que é SEBS, né? SEBS, CEBS, que é, SEBS. é, Toda essa questão da influência, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? para ter esses acontecimentos, né, toda essa, na minha opinião, de um contexto revolucionário. Exatamente, exatamente. Ó, a ideia de Paulo Freire, e foi isso que nos trouxe para conseguir pensar mais no projeto de fazer uma educação pela linha como Paulo Freire defendia, é que ele pensava educação, e não educação apenas escolar, mas educação também pelos movimentos sociais, né? Comunicação, educação pela comunicação, educação pela cultura também. Então há uma ideia, até uma ideia errada, de achar que Paulo Freire é só um autor que se preocupou e que estudou e que exerceu também, porque ele foi um intelectual prático, né? Um intelectual orgânico, a gente chama orgânico, não é só aquele intelectual que fica estudando e analisando de fora. O princípio fundamental da educação com Paulo Freire é de uma ideia de emancipação, de uma ideia de libertação, sabe, Gafanhoto? Então é uma ideia em que a parte de que você, como educando, você tem também um protagonismo, você também tem uma identidade que é preciso ser conhecida, ser reconhecida, ser valorizada. Então, Paulo Freire aproxima a ideia de educar da ideia de cultura, da ideia de participação. Então, é uma educação em que você tem as pessoas não no papel de objeto e de um sujeito e objeto os outros, onde um passivamente recebe o que está sendo colocado por quem detém o saber e, e aquela pessoa então fica num papel meramente de espectador, sabe? Então, pensar a educação com Paulo Freire é pensar numa ideia de uma educação, como ele até tem um livro chamado Como Prática da Liberdade. E você só pratica a liberdade se você exerce o seu, se você fala, se você tem espaço para falar aquilo que você quer, que você sente, que você compreende, sabe o que é? O que está A dentro da partir da sua pessoa, né? experiência, a partir da sua experiência, exatamente. Então, pensar numa educação popular é pensar numa educação exatamente essa, em que você não tem um dono do saber e uma outra pessoa que não sabe nada e que recebe tudo aquilo como se fosse um livro em branco, né? Como se fosse um caderno em branco que é preenchido por alguém que tem todo o poder do conhecimento, né? Então a ideia que Paulo Freire é que as pessoas elas ensinam e aprendem. O mestre não é só quem ensina, mestre é quem aprende também. E quem aprende não é só um aluno que não sabe, muitas vezes também sabe e sabe mesmo e ensina também. Então a ideia de Paulo Freire é uma ideia de troca de conhecimento, não é uma ideia de um sobrepor-se ao outro e, enfim. As SEBs é a sigla de Comunidades Eclesiais de Base. As SEBs foi uma experiência que a Igreja Católica, na década de 60, 70 e 80, principalmente, né? 90 ainda tem, ainda podemos dizer que sim, e até hoje ainda tem, não foi extinta. Mas ela foi, de certa forma, relegada a um plano mais secundário, ela ficou muito discriminada, porque o que aconteceu? As SEBs eram grupos da igreja que tinham uma incorporação da ideia de Paulo Freire, e isso quebra com uma ideia que a Igreja Católica
muitos têm, de muita hierarquia, de muito vertical, eu diria até de uma ideia autoritária mesmo, que como, isso para alguns setores da igreja, isso é subversão, isso é até considerado como comunismo, coisa assim bem revolucionária. Então, porque quando a comunidade religiosa começa a pensar de forma com liberdade, ela começa a questionar os próprios muitas coisas da própria organização da igreja. Ela questiona a sociedade, questiona as estruturas de poder civil, tá? Mas também as estruturas religiosa. E aí muitos que começaram a se incomodar com isso, e aí não deu mais oportunidade, não deu mais apoio. Então hoje continua a ter e tem, sabe, mas a gente reconhece que que tá bem em como é que eu disse, está bem apagado, está bem, assim, em plano secundário. Mas foi importante para a minha formação, e o que eu vivi isso no Rio de Janeiro, quando eu morei, não muito, na SEBS eu não tive tanta inserção, tanto incidência, mas o quanto eu estive, o que eu conheci de lá, foi muito bacana e fortaleceu. E aí por isso que você tem um capítulo do livro que fala sobre Paulo Freire e sobre as SEBS, tá bom? Por falar nisso, desculpe interromper você antes de você falar, a gente vai ter um filme agora em exibição lá no Cinema do Centro, no dia 12 de agora de dezembro, que é na próxima sexta-feira, às 18 horas, que o nome do filme é Evangelho da Revolução. Ele é dirigido por um francês, que veio para o Brasil, para a América Latina, e fez um levantamento histórico muito bom, e gravou imagens, pegou imagens de arquivos também, sobre os processos de luta, inclusive de luta revolucionária na América Latina, em El Salvador, Nicarágua, Brasil, eu não lembro mais qual o quarto país que ele retrata. E quem vai estar no final debatendo vai ser o professor Romero Venâncio e eu, que vou estar também. E aí você, e quem tiver interesse em conhecer, o filme eu ainda não assisti ainda, né? A gente até vai assistir antes para preparar para o debate, Material. para o debate. Mas o que eu tenho lido sobre o filme, que tem chegado a mim, é que o filme é muito bom. Então, quem tiver interesse, o Cinema do Centro fica lá na Praça General Valadão, em Aracaju, e vai estar cobrando para esse ingresso apenas R$ 5. Vai ser um preço bem camarada. Fica em que rua mesmo esse Fica lá na local? Praça General Valadão, lá no centro de Aracaju, onde é chamado também Centro Cultural de Aracaju. Não sei se você consegue lembrar. Em frente àquele antigo Palace, Hotel Palace, que está fechado. É bem na área central ali. Aí tem o Banco do Brasil também. Enfim, tá ali, perto do calçadão, certo? Então vai ser às 18 horas, tá bom? E aí você é nosso convidado, inclusive convidado de honra, certo?